Olá, o Jornal da Unifra está no ar e destaca para você. O índice do custo de vida em Santa Maria registra nova queda. Em maio, o aumento dos produtos foi também o menor dos últimos 4 meses do ano. Na quinta e última reportagem da série sobre o meio ambiente, as consequências das alterações provocadas pelas mudanças climáticas. No espaço cultural, muita música eletrônica para mostrar o trabalho do DJ Márcio Mirail. O Jornal da Unifra vai trazer ainda o esporte. Pelo segundo mês consecutivo, o custo de vida em Santa Maria registra alta inferior a 1 ponto percentual. O valor para o mês de maio também é o menor dos últimos 4 meses de 2015. Para explicar toda essa matemática que é realizada pelo Laboratório de Práticas Econômicas do Centro Universitário Franciscano, está com a gente aqui o professor de Ciências Econômicas da Unifra, o professor Matheus Froza. Professor, seja mais uma vez muito bem-vindo. Obrigado. Nós agradecemos a sua presença aqui. Professor, vamos dar uma olhadinha aqui nos dados então? E a gente tem ali o índice do custo de vida. Janeiro, fevereiro, março e abril, agora em maio 0,66, menor que abril, que foi 0,88 e já menor ainda que os meses anteriores. A que se deve isso, professor? Na verdade, a inflação parece ela ter um certo arrefecimento, ela ter uma queda, uma certa acomodação. Isso demonstra principalmente que o consumo está muito em baixa. Isso que está demonstrando que a atividade econômica ela está pouco produtiva. Isso se reflete também nesses números. Perfeito. Então nós não estamos crescendo e ao mesmo tempo também não estamos consumindo. Vamos dar uma olhadinha nos próximos dados que a gente tem também aqui. A variação em 2015 já atinge 5,83% da inflação e o índice acumulado em 12 meses, 9,16%, professor. Sim, lembrando que a meta do Conselho Monetário Nacional que estabelece as metas de inflação, eu estou trabalhando em 5,5%, na verdade, entre 5,5% e 6,5%, então nós já estamos acima da meta e muito provavelmente este ano teremos sim que ter explicações do Banco Central e do Ministro da Fazenda o porquê que os preços extrapolaram tanto esse ano. Pois é, olha só, e dá para a gente ver já na sequência aqui também, mais dados que a gente apresenta agora. Os que mais subiram aí, os grupos, né? Despesas pessoais 7,66, habitação 0,29 e comunicação 0,16. Por que despesas pessoais ainda liderando essa lista, professor? Na verdade, o governo tomou como vertente para aumentar os preços, ele está indo por grupos, na verdade, e chegou nas despesas pessoais. O que motiva esse resultado, principalmente aqui, está o aumento no caso das apostas lotéricas, que estão aqui, que aumentou quase em 50%. Saiu de 2,50 para 3,50 as lotéricas. Também tem aqui em despesas pessoais, eu tenho o aumento do vigia noturno. Então, quem pega esse serviço aumentou em torno de 13%, o vigia, e também o aumento do cigarro em 6%. Então, são itens que têm muito peso numa composição geral dentro do custo de vida. Sim, comunicação reflete, na verdade, aquela sistemática de que ninguém mais deixa de comprar celular, Exatamente, né, professor? Isso. Então, tem uma demanda muito grande por celulares e a oferta não acompanha essa movimentação. E até a certo ponto também, aparelhos também que são lançados frequentemente e isso impacta diretamente na questão preço. Beleza, nós temos outros dados aqui ainda e na sequência a gente mostra os que mais caíram. Saúde e cuidados pessoais menos 1,7% e transporte 0,03%. Agora o transporte é curioso aqui, né, professor? E o senhor tem um dado interessante para nos passar também. Com certeza. Primeiro em relação à saúde, essa expectativa já era ter um decréscimo, porque o mês passado eu tive um aumento na questão autorizada pela Anvisa, então logo após que eu tenho uma suba muito grande, depois eu tenho um decréscimo. Então isso já era esperado. Em relação ao grupo transporte, o que motivou essa queda foi principalmente em relação à queda do preço do estacionamento na cidade. Caiu em torno de 8%. A pergunta é se vai continuar ou não, e provavelmente não irá continuar, porque foi rompido o contrato em relação aos parquímetros na cidade, e isso provavelmente vai ocasionar o quê? Uma suba, e uma suba considerável no preço do estacionamento na cidade. Então o pessoal tem que se preparar. Se preparar. O que caiu esse mês, no próximo, eventualmente, vai subir, e a expectativa até o dobro desses menos 8%. Ok, beleza. Bom, agora vamos conhecer alguns vilões aqui, que é a próxima tela que a gente tem, que o senhor falava ali, né? Os itens que mais tiveram aumento, apostas lotéricas 37,5%, a cebola 22,9% e o tomate 13%. Quer dizer, apostas lotéricas, o pessoal mesmo com o preço continuou fazendo aquela fezinha de tentar ganhar na loteria.
bateria e seguiu aí para aumentar. É que, na verdade, 2,50 para 3,50, na verdade, a gente usa um conceito de elasticidade. Ele é pouco sensível, na verdade, a essa variação de preços, né? Então o pessoal vai continuar apostando. Em relação a cebola e o tomate, fatores sazonais, principalmente regiões produtoras. Isso já está impactando principalmente já no buffet fora de casa, na alimentação fora de casa, na vianda, no prato feito. Quando ocorrem essas altas em 2 itens fundamentais, ou eu corto da minha dieta, ou eu acabo repassando o preço para o consumidor. Acaba tendo esse reflexo. Bom, professor, agora vamos falar também de economia, mas de um outro assunto que essa semana permeou aí o noticiário econômico, que é a questão da taxa Selic, que é a taxa básica de juros. A gente tem aí a evolução dela desde 2010, altos e baixos, e ela já está agora em 2015 em 13,75%. De imediato, professor, eu já aproveito para mostrar a próxima tela também, automaticamente ela acaba colocando o Brasil o quê? Em um dos países, né, no topo, lá no primeiro do ranking com o que mais tem um juro mais alto aí, digamos, da América Latina, professor. Na verdade, essa estratégia do governo que leva a elevar a taxa Selic, elevar os juros para frear o consumo e automaticamente a inflação, ela até está nos mostrando, certo ponto, ineficaz, como nós veremos também logo a seguir em relação à inflação. Não está freando a inflação como o governo pretendia que freasse. É a próxima tela, inclusive, Sim, que nós temos aqui. Até nós vamos ver em relação à inflação, 8,5%. Então, se nós temos os juros mais altos do mundo, a nossa inflação não deveria ser a mais alta. Porque aumento de juros significa diminuição de inflação. A literatura nos diz isso pelo regime de metas de inflação. Mas aqui no país, neste momento específico, está nos mostrando o quê? Está nos mostrando o contrário. Aumento de juros e inflação alta. Bom, aí vem aquela coisa. Nosso tempo está acabando, professor, tem que ser rapidinho. Vem a questão do desemprego. Sim, que é a consequência. Exatamente. A gente tem taxas altíssimas, né? A Colômbia ainda nos lidera nessa lista, mas a gente tem o Brasil com 8%. E claro que o PIB. O PIB também acaba refletindo de uma maneira que a gente vai ver na sequência aí, um PIB negativo para o Brasil, enquanto os outros países têm maior. Se eu não tenho atividade econômica de emprego, movimentação no emprego, automaticamente eu deixo de produzir. E por isso que esse PIB passa a ser negativo. Ou seja, nós não estamos em recessão e muito menos em depressão. Mas se continuar esse movimento do PIB negativo por 3 meses, daí podemos avaliar se temos uma recessão ou uma depressão econômica. Professor Matheus Froza, muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Unifra. Até a próxima. Até a próxima semana. Grande abraço. Olha, os contribuintes que declararam o imposto de renda poderão consultar o primeiro lote de restituição a partir da próxima segunda-feira, dia 8 de junho. Quem traz mais informações é a repórter Andressa Scherer. Olá, Andressa. Olá, Jareta. De acordo com a Receita Federal, estará disponível para consulta a restituição deste ano e também do período que compreende 2008 a 2014. Cerca de 1,5 milhão de pessoas devem receber a restituição já neste primeiro lote. Ele será pago no dia 15 de junho e totaliza mais de 2 bilhões de reais. Lembrando que terão prioridade no pagamento as pessoas com necessidades especiais e também os idosos. A Receita Federal já havia divulgado o calendário com as datas dos demais pagamentos, que ficou da seguinte forma. O pagamento do segundo lote está previsto para o dia 15 de julho, o terceiro lote no dia 17 de agosto, o quarto lote no dia 15 de setembro. O pagamento do quinto lote está previsto para 15 de outubro, do sexto lote no dia 16 de novembro e do sétimo lote no dia 15 de dezembro. Entretanto, a Receita ainda não confirmou quando a consulta a estes lotes estará disponível, o que deve ocorrer dias antes das datas de pagamento há pouco informadas. A consulta ao primeiro lote poderá ser feita a partir das 9 horas da manhã desta segunda-feira no site receita.fazenda.gov.br. Os contribuintes também podem entrar em contato pelo telefone de atendimento, que é o 146. E a Receita Federal disponibiliza ainda aplicativos para tablets e smartphones, o que facilita a consulta às declarações de renda. Voltamos contigo, Jareta. Olha, a seguir tem um espaço cultural no Jornal da Unifra e a última reportagem da série sobre o meio ambiente. A gente já volta. – 95% de energia elétrica no Brasil é proveniente das hidrelétricas. Cada brasileiro consome em média 200 litros de água por dia. A produção de energia responde por 15% do consumo mundial de água. Até 2020, o mundo irá gastar 55% da energia disponível no planeta. Sua água também é sua luz. Uma campanha do Centro Universitário Franciscano.
Nesta sexta-feira, Dia Mundial do Meio Ambiente, o Jornal da Unifra encerra a série de 5 reportagens que mostrou e analisou de que forma o homem vem se relacionando com o planeta. Nesta edição, vamos falar das mudanças climáticas, justamente elas que se intensificam a cada ano, a cada década e que fazem com que nossas referências para saber qual roupa usar a fim de não passarmos frio ou calor se percam a cada dia. Faz frio no verão de Santa Maria. Inverno de temperaturas altas no centro do estado. Manhã ensolarada. Temporal no meio da tarde. 30 graus em pleno julho no Rio Grande do Sul. Nem os mais experientes conseguem explicar tantas mudanças do tempo. Hoje tu sai de casaco, lá de bota, de jaqueta, um cachecol, um chapeuzinho quente. À tarde o clima já muda, então tu, poxa, mas e agora? Tu sai de casa encasacada, ao meio-dia tu tá de manga curta e à tardinha tu tá com casaco de novo, então tu nunca sabe como tu vai sair. Às vezes tu passa calor, às vezes tu passa frio. O que tu acha da mudança climática? Olha, eu não gosto muito porque eu fico bem indecisa em escolher minha roupa, eu não consigo um dia antes, eu tenho que olhar para decidir no momento e às vezes eu erro. Antigamente bastava olhar para o céu para prever qual seria a temperatura no outro dia. E hoje? Será que ainda dá para confiar nos sinais da natureza antes de pegar um casaco? As principais mudanças climáticas são as variações, as oscilações em termos de temperatura, alguma dificuldade em termos de precipitação, enchentes demasiadas, secas, mesmo até o aumento de tornado em algumas áreas do planeta. Em abril, o estado de Santa Catarina foi atingido por um tornado causando danos humanos e materiais. Segundo meteorologistas, as mudanças climáticas contribuem para potencializar esse tipo de fenômeno. Nós em Santa Maria estamos sujeitos a essas alterações com relação à distribuição da chuva. Alguns períodos mais intensos, mais demorados de precipitação ou de estiagem, e também estamos sujeitos à questão dos tornados, já que nós estamos no eixo, no caminho deles quando avançam as frentes frias em nossa região, especialmente em época de inverno, início de inverno. Para mudar esse prognóstico é necessário reduzir a emissão de gases de efeito estufa, antes que seja tarde demais. O efeito estufa ele é um processo natural, que tem os gases que compõem a atmosfera e que eles protegem a Terra dessas alterações demasiadamente de temperatura. Entretanto, com as ações humanas antrópicas, queima de combustíveis fósseis, queima de vegetação e outras coisas, tem aumentado a presença dos gases na atmosfera, especialmente gás carbônico e gás metano. E essa quantidade de gás em maior volume tem absorvido o calor e aí gera o aquecimento global. As sugestões que muita gente diz e que eu também recomendo é controlar, evitar, reduzir o consumo de energia, o desperdício de energia, reduzir o consumo, de modo geral, mudar um pouco o processo de produção do sistema atual, que ele é danoso ao meio ambiente. Durante toda a semana, o Jornal da Unifra mostrou iniciativas sustentáveis que podem colaborar com o ecossistema. Pesquisa ambiental, descarte consciente do lixo, preservação das árvores e da água, as influências das mudanças climáticas. Ainda há muito o que falar, muito mais ainda a fazer. Aliás, o que você tem feito para evitar que todos esses problemas acabem com a vida no nosso planeta? E chegou a hora do Jornal da Unifra destacar o espaço cultural e nessa edição o DJ Márcio Mirail é o nosso convidado. Ele tem cerca de 15 anos na cena musical eletrônica gaúcha e na região sul. Neste bate-papo com o Jefferson Andrade, o DJ falou ainda sobre dividir o palco com seu pai, o músico Renato Mirail. Fim de semana é sinônimo de espaço cultural aqui no Jornal da Unifra e o nosso convidado de hoje é o Márcio Mirail, DJ aqui de Santa Maria, que está há cerca de 15 anos, né, Márcio, na atividade. Já te pergunto, Márcio, o que tu percebe que mudou na noite de Santa Maria, principalmente na cena eletrônica, desses 15 anos para cá? Cara, olha, em termos de cena eletrônica, a música eletrônica ela cresceu muito, né? Nesses 15 anos, desde a época que eu comecei pra cá, a música eletrônica ela era uma coisa de gueto e depois expandiu pro modo geral, tomou o gosto do público em geral. A cena, especialmente de Santa Maria, ela teve vários picos, entendeu? Teve a época da Viptronic ali, que foi uma época maravilhosa, acho que durou até
se não me engano, 2005 ou 2007, que teve a última edição. E agora tem a Sunset Sessions aqui, que é um projeto que está representando muito bem a região centro do estado aqui, Santa Maria e região, que é um projeto super expressivo. E no geral, acho que em termos de interior do estado, as cidades para baixo de Santa Maria, mais afastadas, eu acho que é aí que a coisa cresceu e que aumentou e que não tinha tanto espaço antes. Mais ou menos na contramão do que acontece com outros estilos. Por exemplo, sertanejo, né, que os grupos vêm para Santa Maria, no caso, para ganhar mais visibilidade. Na música eletrônica foi ao contrário. Ao contrário, exato. O pessoal sai de Santa Maria para ir para o interior. O interior está consumindo muitos DJs legais, muitos artistas legais desse meio, e eu toco em cidades que agora, de uns anos para cá, que eu nunca imaginei tocar e ter um resultado tão positivo. E para quem não percebeu, ou para quem percebeu o sobrenome do Márcio, né? O Márcio é filho do Renato Mirail, que é um músico aqui de Santa Maria. Márcio, te pergunto, já aconteceu alguma parceria musical contigo e o teu pai? O meu pai lançou um CD próprio em 2002, se chama Azuleza, e no show eu participei ali de 4 músicas, né? Na hora do show do lançamento e até em alguns shows do disco que ele tocou, eu acabei participando também, porque o disco ele tem alguns samples. Então eu em vez de ser aquilo gravado lá na hora, eu fui executar lá essa parte de sample e foi bem legal. Ele tá querendo gravar outro disco agora, por esse ano ou início do ano que vem, e agora, como eu tô com conhecimento bem maior da produção musical e comecei a estudar mais isso, eu quero fazer uma participação maior e acabar agregando mais, né, nesse trabalho dele. Márcio, vou te pedir então para deixar os teus contatos, para o pessoal ter acesso ao teu material na internet. Beleza. Facebook, Márcio Mirail, tem minha fanpage, meu perfil pessoal. Mixcloud, tem mais de 20 sets meus online, sets ao vivo, podcasts que eu participo, Lounge Itapema em Floripa, que eu sou residente, ATL DJ, tem vários podcasts e material para o pessoal baixar. Meu SoundCloud, que vai começar a entrar minhas músicas próprias, já entrou a primeira, e também tem material lá. Mixcloud.com/MárcioMirail, soundcloud.com/MárcioMirail, e no Facebook, Twitter, Instagram, tudo @MárcioMirail, barbada. Márcio, a gente te agradece por nos receber aqui na tua casa, que também é o teu estúdio. Isso aí. Né? A gente te deseja muito sucesso aí. E o Espaço Cultural do Jornal da Unifra deste final de semana fica por aqui. A seguir as informações do esporte, antes você acompanha a previsão do tempo para o fim de semana. Incentivar a arte transforma, inspira. E através desse projeto em Santa Maria, criamos grandes artistas à espera dos seus aplausos. Orquestrando Arte. Transforma a realidade, cultiva talentos. Descubra mais pelo telefone 55 8114 9042. Neste domingo tem clássico regional pela divisão de acesso. Rio Grandense e Inter SM entram em campo em uma disputa pela rivalidade, já que ambos estão eliminados da fase seguinte da competição. O jogo no Estádio dos Eucaliptos começa às 15h e marca a estreia do técnico Lucas Fossati no comando da equipe alvirrubra. Já Diego Sapata, Maicon e Marcos não jogam o clássico porque pediram rescisão
de contrato. Na quinta-feira, enquanto o Inter SM folgou na rodada, o Riograndense recebeu o Guarani e perdeu para o time de Venâncio Aires. Vamos dar uma olhadinha nos lances da partida? O Riograndense acabou aí, ó, nessa bobeada do goleiro Feijão, quase que o Guarani de Venâncio Aires abriu o placar, hein? Ele foi tentar dar um balão aí, errou o pé da bola e quase acabou vacilando. O Darlen quase marcou neste gol de falta e aí depois de tantas chances criadas e o Riograndense não aproveitou, o Guarani de Venâncio Aires fez 1-0 com o Paulinho e decretou o placar final aí no estádio dos Eucaliptos. Guarani 1, Riograndense 0. E vamos então agora ver a classificação do grupo D da divisão de acesso, que já tem seus 2 classificados, né? Olha ali, ó, na tabela a gente tem o Guarani com 16 pontos na liderança, o segundo colocado já definido é o São Gabriel, que venceu o Pelotas por 3-1 em São Gabriel com 15 pontos, Pelotas com 8, Riograndense com 2 e Inter de Santa Maria com 2. Já estão eliminados, já não conseguem mais alcançar, então estão fora da próxima fase da divisão de acesso. Do futebol para o futsal. Neste sábado, o União Independente Futsal viaja até Selbach para enfrentar a SASI. O jogo é válido pela 6ª rodada da primeira fase do estadual Série Bronze. E o Jornal da Unifra fica por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Aproveita e acessa lá. Agora um pouco mais do trabalho do DJ Márcio Mirail. Até mais!